Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Alex, professor de História, e nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com o tema A Expansão para o Oeste, para as turmas de 8º anos e 4ª fases EJAs, ok? Então vamos lá. Logo após a independência dos Estados Unidos da América, iniciaram aí um processo de expansão territorial que se estenderia por boa parte do século XIX. As 13 colônias das quais se originaram os Estados Unidos ocupavam uma faixa restrita da costa atlântica da América do Norte. Essa faixa era limitada a oeste pelos Montes Palaches. Em 1963, o governo britânico proibiu que os colonos ocupassem as terras além dos Palaches, reservando-as aos indígenas. E após o reconhecimento da independência pela Inglaterra, o governo estadunidense começou a dar respaldo à ocupação dessas áreas pelos colonos, por vezes negociada com lideranças indígenas, mas em muitos casos realizados à força. Então vejam aí, pessoal, todo o processo, tá, de colonização, principalmente nos Estados Unidos, o que acontece? Nesse período, o governo britânico ele proíbe que os colonos ocupassem as terras além dos palácios, além das reservas indígenas. Só que, após a independência da Inglaterra e tudo mais, o que acontece? O governo dos Estados Unidos, né, principalmente lá depois da independência dos Estados Unidos, que assim como na mesma época o Brasil também estava se tornando independente, o que acontece? O governo dos Estados Unidos ele começa a dar um respaldo das áreas pelos colonos, que muitas vezes era negociada pela liderança, mas na maioria das vezes era realizado à força. Porque o que eles queriam era avançar o rio Mississippi. Só que para avançar o rio Mississippi e essas terras Apalaches, eles tinham que fazer o quê? Expulsar os indígenas, ok? Já em 1803, os Estados Unidos compraram a Louisiana, território francês, que fazia fronteira com o rio Mississippi, né? Ainda na primeira metade do século XIX, como resultado de aquisições negociadas com a Inglaterra, a Espanha e o México, e de uma guerra travada com este último país, né, com o México, né, o território dos Estados Unidos se prolonga até a costa oeste do continente. A enorme área delimitada pelas novas fronteiras seria o cenário de disputas sangrentas entre os indígenas e não indígenas em seu projeto de nação. Os Estados Unidos não viam os indígenas como cidadãos, mas como obstáculos a serem superados. Vejam, todo o processo de colonização tem por trás essas tragédias. Os Estados Unidos, no período de 1803, ainda continuava na sua ânsia de poder, de disputar, de conquistar territórios. Nessa altura, aí, meados do século XIX, os Estados Unidos já tinham comprado a Louisiana, a França, né? Já tinham negociado com a Inglaterra, com a Espanha, e o México com um grande desafio, um grande problema, né, entre México e eles, mas conseguiu. Tudo isso em busca de quê? De cruzar fronteiras do rio Mississippi. E aí o que acontece?
acontece aí que nós vamos ver a grande marcha, tá, ao oeste, porque o rio Mississippi, principalmente as terras Apache, ficava ao oeste dos Estados Unidos. E nisso aí, eles criam aí um projeto de nação que os indígenas ficam em segundo plano, como aconteceu no Brasil e em tantos outros lugares que foram colonizados. O índio não tinha direito a nada. Para ele seria um obstáculo. Então, o que fazer? Tinha que dar um jeito nos índios, né? Então, vamos continuar. Então, temos aí uma fase da doutrina Monroe. Nas primeiras 2 décadas do século XIX, ao mesmo tempo que os Estados Unidos expandiam seu território, diversos países da América, incluindo o Brasil, tornavam-se independentes. Na Europa e os estados absolutistas tentavam se reorganizar desde o fim do Congresso de Viena. Lá desde o Congresso de Viena que eles queriam se organizar, né? Principalmente os estados absolutistas. Diante de tais circunstâncias, o então presidente dos Estados Unidos, né, James Monroe, enviou uma mensagem ao Congresso de seu país afirmando que os continentes americanos, livres e independentes, não deveriam mais ser colonizados por potências europeias. O presidente temia que o restabelecimento do absolutismo na Europa viesse acompanhado de uma tentativa de recolonizar a América. Então veja, o presidente Monroe, ele começa a criar aí, que nós vamos ver que vai se consolidar a doutrina Monroe, porque a partir do Congresso de Viena, em 1815, eles ficam com medo, porque o poder absolutismo estava em alta, estava se reorganizando. Eles prevendo que poderia aí ter uma surpresa, esse carinha chamado James Monroe, ele cria uma ideologia, digamos assim, que diz, a partir de agora o continente americano, o povo americano, livre e independente, não mais poderia ser colonizado por potências europeias, já para travar, para inibir aí os europeus, né? Então vamos continuar. Essa mensagem aprovada pelo Congresso deu origem à política externa estadunidense, conhecida como a doutrina Monroe, cujo lema era a América para os americanos. O presidente havia sido claro, né? Os Estados Unidos deveriam se tornar os protetores legítimos do continente americano. Veja, isso é uma filosofia, né, para que a gente possa entender, que foi uma ideologia, vamos dizer assim, porque não tem nada de filosofia, né? É uma ideologia que a gente vê que no decorrer dos tempos, dos anos que passaram, nós estamos no pleno século XXI. Se a gente olhar hoje o presidente dos Estados Unidos, ele tem quase que essa mesma ideologia. Aliás, acho que quase todos os presidentes que passaram pelos Estados Unidos têm essa mesma ideologia, né? De ser os protetores legítimos do continente americano. Inclusive, é por isso que também pela sua potência e tudo mais, mas são essas ideologias que eles conseguiram, sim, se tornar uma maior potência também mundial, só que estamos vendo o processo de colonização. Muitas vidas foram ceifadas, principalmente as indígenas, certo? Então vejam aqui no mapa o tamanho, né, das conquistas, da expansão territorial dos Estados Unidos, né? Principalmente a faixa ali, essa faixa aqui que para nós, que começou daqui, nessa faixa, digamos assim, não seria uma descentralização, né? Mas todo o restante do território todo dominado por eles. Ok? Então, ainda sobre a doutrina Monroe, né, tem 3 fatores. Os países americanos não poderiam ser recolonizados,
As potências europeias não deveriam interferir na política nem na economia desses países. Os Estados Unidos não se envolveriam em assuntos especificamente europeus. Teoricamente, os Estados Unidos estava apenas defendendo os países americanos. Mas, na verdade, queriam assegurar os próprios interesses políticos e econômicos do continente. Lá no ano de 1870, quando o país começou a se recuperar da Guerra de Secessão, né, já tivemos essa aula passada, né, e aumentar seu poder econômico e militar, a doutrina Monroe foi retomada para intensificar a influência estadunidense em muitos lugares na América. E aí, graças a essa doutrina que começa a valer, de fato, depois desse congresso, né, promovido pelo James Monroe, começa a intensificar, principalmente depois da Guerra de Secessão, para crescer e aumentar o seu poder bélico, o seu poder militar e também as suas influências nos lugares da América, ok? Vamos para o próximo. E daí nós tivemos outro fator, né, muito interessante nessa expansão para o oeste, né? Veja que toda a expansão é isso, a expansão para o oeste. Em relação à política interna, ao governo estadunidense, dos Estados Unidos, interessava ocupar as terras conquistadas de maneira a integrá-las à economia capitalista que se firmava no país. Nessa perspectiva, os indígenas não eram vistos como parte do projeto que formaria a nação estadunidense, mas como obstáculo ao progresso e à expansão rumo ao Pacífico. Em 1829, Andrew Jackson assumiu a presidência dos Estados Unidos e, em uma de suas primeiras mensagens ao Congresso, recomendou que os indígenas fossem afastados para o oeste, para além do rio Mississippi. Jackson incentivou perseguições e vilas e também queimas de casa e expulsão dos respectivos habitantes, causando a morte de milhares de indígenas. Então, pessoal, vejam, a marcha para o oeste, a gente poderia chamar assim da marcha da morte. Inclusive, há alguns escritos aí que falam isso, né? A marcha para a morte. Por quê? Porque foi uma expulsão. Simplesmente esse outro presidente, Andrew Jackson, ele vem e diz, olha, já não bastou o Monroe lá? Ele vem e diz, olha, a partir de agora, tá? Quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos, a primeira coisa que ele faz é disso, olha, nós vamos atravessar o rio, aliás, nós vamos mandar os indígenas para além lá do rio Mississippi, custe o que custar. Ele faz uma declaração de guerra aos povos indígenas. Por quê? Eles sempre tinham, assim como a maioria dos colonizadores tem, isso em mente, essa ideologia de que o nativo não é gente, o nativo, né? Veja que loucura. Mas foi dessa forma que se aconteceu a marcha para o oeste. Vejam que a imagem aqui, ó, que tem a grande marcha, né? Essa deusa aqui, vamos dizer assim, né? Das Américas, e as tribos indígenas sendo sorrateadas das suas terras, inclusive crianças, idosos, milhares e milhares de indígenas, tá? Vamos lá para o próximo. Gradativamente, os indígenas foram empurrados cada vez mais na direção oeste do continente. A expulsão dos indígenas nas suas terras foi respaldada juridicamente pela lei da remoção dos índios, nós vamos falar dessa lei daqui a pouco, de 1830, que autorizava o governo estadunidense
a transferi-los para a chamada Reserva Indígena, localizada no atual estado de Oklahoma. Sob intensa pressão do governo, muitos povos foram obrigados a aceitar a remoção. Os povos transferidos com base na lei de remoção, eles eram obrigados a andar por distâncias muito longas, encostados e escoltados por militares a serviço do governo, atravessando aí estados, países, até chegar a essa reserva. E essas populações inteiras viajavam aí a pé. Foi um trajeto muito difícil. Uma grande parcela dos indígenas eram crianças, idosos, homens e mulheres que terminavam morrendo pelo caminho. Ok? Por esse motivo, esses deslocamentos ficaram conhecidos como Marcha da Morte, olha que eu falei lá atrás, ou Trilha das Lágrimas. Vejam, né? Mais uma vez aí, devido a esses decretos, devido a essas essas ideologias fascistas, ao meu ver, né? Ao meu simples olhar, que como é que você coloniza, como é que você toma posse de algo se tem habitantes, se tem donos? Isso acontece no Brasil, aconteceu no Brasil e até hoje a gente tem uma grande dificuldade por isso. Veja as influências, tá, pessoal? São essas influências que a gente tem que ver na história. Conhecendo a história antiga, nós entendemos o dia de hoje. Se você quer entender o que é a política de hoje, estude história, que você vai entender perfeitamente qual é o processo ideológico e etc, etc, etc. Então, o que acontece? Lá, no atual estado de Oklahoma, ficava situada a reserva indígena, que o governo dos Estados Unidos, na época, reservou, disse, olha, vamos tirar esse povo das suas terras e vamos colocar numa terra indígena, ou numa reserva indígena. Só que eles tiraram eles do seu habitat natural. Eles tiraram eles da sua localidade. O percurso era enorme. Muitas crianças morreram. E esse evento foi considerado, e tudo isso em nome de uma lei chamada Lei de Remoção, tá? Isso aí foi uma lei de remoção de 1830. Ok? E aí fizeram aí essa trilha que chamou Trilha das Lágrimas, né? Vejam pela imagem. E que não foi só das lágrimas, né? Foi da morte mesmo. Vamos para o próximo slide. O destino manifesto. Ao longo do século XIX, muitos povos indígenas foram atacados, expulsos de suas terras ou mesmo assassinados. Essas ações visavam retirar esses povos das terras férteis, que seriam ocupados por colonos, e aí abrir caminhos para os novos usos de empreendimentos ferroviários, urbanos e agrícolas. Apesar dos evidentes interesses econômicos que envolviam a expansão territorial dos Estados Unidos, ela era justificada como o cumprimento de uma missão civilizatória determinada pela providência divina. A expressão destino manifesto, usada pela primeira vez em 1845 pelo jornalista, esse carinha que está aqui, John Sullivan, tá? Essa expressão veio dele, tá? Usada pela primeira vez. Era uma ideia de que o país tinha como missão moral levar o progresso e a civilização para seus vizinhos tidos como selvagens e atrasados. Veja só, pessoal, como é que pode uma pessoa, um ser humano, definir o destino de milhares e milhares de povos com tamanha selvageria, tomando o que é seu, suas terras, suas posses, em nome de uma missão divina. Veja que expressão louca essa daí, né? O destino manifesto, ou seja, a manifestação do destino, da divindade, era algo que Deus estava
estava apoiando. É um absurdo, né? E aí ele começa, aí tinha a missão moral, né, de levar o progresso à civilização daqueles que eles consideravam atrasados. Olha, como é que, quem é mais atrasado, né? E daí fica a pergunta, quem é o atrasado aí? Foram os colonizadores ou os colonizados? Isso a gente viu, né, no longo da nossa vida. E aí foi esse carinha aqui, ó, John Sullivan, que era jornalista na época. A ampliação do território dos Estados Unidos era considerada algo natural para eles. E outra coisa, com essa ideologia deles, eles se achavam isentos da culpa, né, que os governantes poderiam ter daqueles países daqueles países e dos fatos de violência. A marcha para o oeste sobre os territórios indígenas, principalmente mexicanos, era de acordo com o destino manifesto, inevitável. Era algo predestinado por Deus. Loucura. Vamos para o próximo. Aí temos também, em seguida, uma lei, a lei de terras. No decorrer do século XIX, os Estados Unidos da América receberam um grande contingente de imigrantes, vindo da Inglaterra, a Alemanha, da Irlanda. Esses imigrantes passavam por sérias dificuldades financeiras em seus países de origem, além de perseguições políticas e religiosas, né? No Novo Mundo, eles esperavam encontrar liberdade, oportunidade de trabalho e riqueza, né? E aí, tais imigrantes compuseram grande parte dos colonos que ocuparam terras do Oeste. E para regulamentar essa ocupação, em 1862, foi promulgada a Lei de Terras pelo então presidente Abraham Lincoln, a nova lei que determinava que as terras vazias do Oeste passavam a ser consideradas de domínio público, isto é, pertencente ao governo, né? Mesmo habitando essas terras havia séculos, os indígenas não eram considerados seus proprietários. Por essa lei, chefes de famílias ou maiores de 21 anos de idade que nunca tiveram se envolvido em luta armada contra o país estavam autorizados a migrar para o oeste e se apossar de parte das terras. Vejam, esses imigrantes que vieram, né, aí para os Estados Unidos, eles eram aqueles colonos que tinham perdido tudo, né? Já é uma nova transição aí, né? Já com o presidente Abraham Lincoln, tá? Que foi um cara que fez uma lei boa, não foi ruim. Foi melhor do que a que tivemos aqui no Brasil em 1800 e alguma coisa nós vamos ver no próximo slide. Por quê? Como a enxurrada de imigrantes... Percebam que nessa época os Estados Unidos, pessoal, também estava se potencializando aí na questão da indústria, do comércio, na descoberta do ouro, da prata, né? E estava em ascensão, certo? Mesmo que teve esse processo de colonização, mas não devemos desconsiderar esses fatores aí, tá? Econômico e social dos Estados Unidos. Inclusive é o que é taxado hoje por uma maior potência econômica do mundo. Então, Abraham Lincoln, o que ele fez? Percebendo que esses imigrantes estavam lá nesse novo mundo, né? Novo modelo de novo país, novas oportunidades iam ter para ele. E aí começa também aquela tumultuar. Esses povos não tinham mais terras, perderam tudo, né? E aí, por conta das perseguições políticas e etc, etc. Então o presidente Lincoln, ele promulga essa lei de terras, né? E que ela basicamente ela diz o seguinte: as terras lá do oeste, chamadas terras vazias, elas tinham que ser, eles pegaram como domínio público, né? De domínio público, e aí eles deram
eles deram essas terras para esses colonos, ex-colonos lá, né? Para que eles pudessem aí viver nessa terra e trabalhar. Só tem uma coisinha interessante aí que me chamou a atenção. As mesmas terras que eles estavam dando, que Abraham Lincoln estava dando para os colonos, os imigrantes eram os colonos, não eram os indígenas, não. Os indígenas dessas mesmas terras viviam há mais de séculos. Há mais de séculos. Eles não eram considerados seus proprietários. Veja que desigualdade, né? Então, essa lei, né, o chefe de família maior de 21 anos, que não tivesse entrado em conflito de guerra com eles, tinha esse direito a essas terras. Parte dessas terras públicas, certo? Vamos ver o que aconteceu, que no Brasil também teve isso, tá? Algo diferente aconteceu aqui no Brasil em 1850. A lei brasileira definiu que o acesso às terras públicas só poderiam ocorrer por meio da compra, proibindo a posse da terra por ocupação de terrenos vagos. Apoiado pelo Estado, os colonizadores disputavam terras com os indígenas. A luta era desigual, né? Levou à expulsão dos indígenas de suas terras. Estima-se que a população indígena no início da colonização inglesa americana na América do Norte somava mais de 2 milhões de pessoas e que na segunda metade do século XIX foi reduzida para menos de 300 mil. Tá? Então, vamos lá. A questão do Brasil, a diferença do Brasil foi isso. Em 1850 também tivemos essa lei de terras aqui no Brasil, tá? Só que aqui no Brasil não deu nada para ninguém, não. Quem quisesse tinha que comprar mesmo, entendeu? Comprava terra, era assim, eles não cediam. Aquilo que era terra vazia, que eles tinham tomado, digamos assim, dos indígenas, dos quilombos e tudo mais, o que é que teve? Eles simplesmente arrendavam, né? Eles arrendavam, né? Ou vendiam parte dessa terra, mas não daram não. Viu que diferença enorme, né? Então, lá nos Estados Unidos, essa disputa de colonizadores foi a tomada das terras indígenas, né? A disputa pelas terras indígenas, certo? E aí teve uma grande dizimação de povos indígenas, mais de 2 milhões de pessoas de povos indígenas, lá na metade do século XIX, lá, foi reduzida para 300 mil. Bem parecido com o Brasil, né? Então, tem aqui os povos nativos aqui dos Estados Unidos. Esses povos aqui já estavam lá nas reservas. Então, pessoal, nós chegamos ao fim da nossa aula, né? Acho que foi um resumão, né, da questão da expansão para o oeste, que essa expansão para o oeste foi em cima de lutas, de muito sangue, que é a mesma história de todo tipo de colonização. Sempre o colonizado vai ser um indígena, uma tribo, que para os poderosos, lá, lembra do Império Romano? Do Império Romano, que os germânicos eram conhecidos, lá nas outras aulas eram conhecidos por bárbaros estrangeiros. No caso aqui, as tribos indígenas, os irmãos nossos, né, donos das terras, são expulsos, retirados dos seus habitats naturais. A expansão para o oeste foi justamente isso, a expulsão dessa tribo para depois, além do Mississippi, né? E para que pudesse assim os Estados Unidos, o grande continente americano, se expandir.
com a retirada dessas tribos, ele tinha o quê? Terras férteis, eles tinham aí jazidas de ouro, minério, construção de ferrovias, e tudo que nós vemos na atualidade nos Estados Unidos da América foi por cima dessa expansão para o oeste, ou seja, a marcha, né, a marcha, né, para um destino cruel para os indígenas nesse caso, ok? Então é uma reflexão, é uma aula que serve como uma reflexão. Eu sempre costumo dizer assim: para conhecer o presente é necessário que você estude o passado. Toda organização política, cultural, estrutural, de guerra, seja do que for, né, a gente vê que essa organização que temos hoje é a consequência e a sequência da que tivemos em aula passada. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.